Sandro, consultor de implantação do Grupo Haltz. Neste vídeo, vou mostrar para vocês o módulo de produção, como funciona uma ordem de produção. Vamos lá. Então, acessando o sistema, nós vamos abrir aqui a tela de ordem de produção e aqui eu vou começar com a ordem de produção manual. Caminho, ordem de produção, cadastro, ordem de produção, OP, ele vai girar automático, ordem de produção manual, ele vai carregar algumas informações de acordo com a configuração da regra. Essa regra somos nós do Grupo Haltz que iremos configurar para vocês. Hoje nós temos mais de 20 regras, tá? que combinam se a baixa dos insumos serão no início da ordem de produção, ou no começo do apontamento, ou na entrada do produto acabado. Então são várias combinações, ok? Então isso nós do Grupo Haltz queremos configurar para vocês. Aí o próximo campo, produção própria ou de terceiro, no caso uma produção própria, dia da emissão da ordem de produção, data da entrega. Eu posso colocar aqui que a entrega ocorrerá no dia 14, não é campo obrigatório. Tá? Limite para recebimento dos insumos. Pô, preciso desses insumos ainda hoje. Previsão de início, vou começar hoje, previsão de término amanhã. E se fosse colocar outra previsão, posso mudar a previsão de início? Pode também, ok? Então, esses campos não são campos obrigatórios e essa data de entrega, previsão de início, podem vir já configurados dentro da regra. Cliente, posso estar fazendo essa produção e querer amarrar, já deixar amarrado para um cliente, então eu já posso selecionar aqui, como posso estar fazendo só simplesmente uma produção para deixar, para repor estoque. Porque geralmente, quando eu vou produzir para cliente, eu já vou amarrar um pedido, por exemplo, vou fazer uma produção específica para um pedido, então posso colocar já direto para amarrar esse cliente. Então, aqui eu vou deixar em branco turno. Você pode ter turnos configurados, tá? Então, eu deixei turno padrão. Máquina, operador, a mesma coisa. Não são campos obrigatórios. Tem o campo de comentário, até 5 caracteres. Então, campo livre. E próxima aba, você vai escolher o produto. No nosso caso, eu vou fazer aqui aquela cadeira simples que nós temos aqui de exemplo na nossa base teste. É a CDS01, CS0, cadeira 5. Quantas eu vou produzir? 50 unidades. Adicionar, e aí aqui, beleza. Confirmei, fui para a tela de reserva de insumos. Nesse momento, eu vou fazer uma reserva destes insumos. Então, o sistema ele já dá, inclusive, a situação atual, né, do estoque e quanto que você vai precisar, a quantidade real. Então, isso aqui baseado lá na nossa engenharia. Então, aqui eu tenho quantidade, esse item que está com quantidade negativa, aqui como base teste. Então, provavelmente o pessoal tem outras empresas, né, outros consultores fazendo os testes aqui, então acabam utilizando insumos que a gente às vezes até prepara, mas aqui não tem problema, porque na regra desta ordem de produção, eu disse que eu poderia finalizar uma ordem de produção mesmo sem ter um insumo. Por que isso é interessante? Porque essa ordem de produção pode demandar uma ordem de compras, ok? Então é interessante, na regra da ordem de produção, permitir que você finalize uma OP, mesmo que não tenha o insumo. Aqui eu consigo também tratar insumos similares. Então vamos supor que na caixa, então para fazer essa caixa eu uso essa caixa aqui, essa cadeira, eu uso essa caixa CXS01. Essa XS01, se eu não tivesse em estoque, eu poderia substituir por uma caixa similar, desde que ela estivesse cadastrada lá na minha engenharia. Então eu clicaria aqui, ele iria abrir embaixo os produtos similares para substituir essa caixa que eu não teria no estoque, por exemplo. Eu posso também clicar em substituir, só que quando eu faço isso, ele vem aqui para baixo e aqui o sistema abre uma infinidade de produtos. Todos os produtos que estiverem cadastrados como matéria-prima ou embalagem irão aparecer aqui. Então é interessante, se vocês forem trabalhar com insumos, já tratarem isso na engenharia do produto. Assim você diminui o leque de opções a tocar. E se eu quisesse adicionar um insumo? Então
Vamos supor que para fabricar essas 50 cadeiras eu iria mandar um brinde. Então, vou mandar uma camiseta para cada cadeira que eu for fazer, vai um brinde. Então, eu poderia clicar aqui em adicionar, procurar aqui a camiseta XPTO, o brinde, o chaveiro, né? Vamos supor que fosse esse item aqui, e informaria que eu vou mandar 50 unidades. Okay? Então, você sem precisar mexer na engenharia, consegue tratar esse item adicional, ok? Não é o caso, retirar. Feito isso aqui, eu finalizo. Ordem de produção finalizada com sucesso, e esta é a impressão. Espelhos de ordem de produção também temos uma variedade, e isso os nossos consultores irão mostrar para vocês, e vocês poderão escolher o que mais se adapta ao seu tipo de negócio, ok? Então aqui ele trouxe os insumos dessa cadeira e as etapas, né? Porque aqui foi cadastrado lá na engenharia as etapas de fabricação da cadeira. Então essa é a nossa OP, uma nota 1, 2, 3, 4, 7, 7. Aqui em pesquisar, posso pesquisar pela OP 1, 2, 3, 4, 7, 7, ou se eu clicar em pesquisar mais uma vez, ele vai mostrar todas as OPs cujos status selecionados aqui, em aberto, finalizado, produção parcial. Quero ver com produção total também. Pesquisar, então, tá aqui. Produção total, ele não deixa você editar, porque ela já está finalizada, já está produzida, totalmente entregue. Okay? Aqui nós fizemos essa aqui, e clicar aqui no Info, nós temos o relatório que eu acabei de emitir, o espelho, e temos esse outro espelho que mostra a situação de insumos. Okay? Então, eu tinha ali os meus insumos, a quantidade em saldo aqui, a coluna. Então eu tinha um deles que eu não tinha, lembra? Então esse aqui, ó, a cotar. Então eu preciso de 250 unidades de rodízios para executar a produção desta cadeira. Então eu preciso cotar esse produto. Aqui nós temos, eu cliquei aqui, eu posso editar essa ordem de produção. Você consegue excluir, se for o caso, mudar a quantidade, okay? Colocar outro produto, se for o caso, né? Excluir. Aqui essa ordem de produção, essa regra, ela não permite mais do que um item, tá? É um item por ordem de produção. Então, se eu quiser substituir, eu excluo esse item e chamo um outro item ali. Não é o caso, só finalizar, deixar ela stand-by ali para a gente depois dar a entrada pela tela de ordem de produção. Então, finalizei a ordem de produção, depois eu vou dar entrada pela tela de entrada de produto acabado. Okay? Então, agora vamos fazer a outra ordem de produção, que é uma ordem via pedido de vendas. Então, eu já preparei, eu deixei um pedido de vendas, onde eu vendia a cadeira cinza. Eu preciso fabricar essa cadeira. Então, eu vou aqui agora, em vez de da regra da origem ser manual, vai ser via pedido de venda. Então, já é uma outra regra. Regra 19. Essa regra, nós vamos fazer via apontamento. A entrada via apontamento. E a entrada desse produto, ela vai se dar na última etapa do apontamento, onde ele vai entrar no estoque. Mesma regra para preenchimento desses campos, assim como a ordem de produção manual. Confirmei. Aqui, que difere, é que vem essa abinha aqui do pedido. Então aqui eu vou pesquisar por produto, por número de pedido, por data de emissão. Então, eu quero todos os pedidos que foram emitidos entre 14/3 e 13/4. Ou não, aqui eu quero só os pedidos que foram emitidos na data de hoje, 13/4 a 13/4. E status, eu quero os status em carteira, expedição, faturado e embarcado. Esses status já vieram marcados porque foi configurada na regra 19, foram configurados esses status. Se eu quiser avaliar, que tragam outros pedidos, por exemplo, que estejam em carteira, por exemplo, em análise comercial, análise financeira, é só marcar aqui, ok? Feito isso aqui, eu vou clicar em pesquisar. Então ele vai listar aqui. E se eu aumentasse aqui, vamos colocar aqui 2018. Tá vendo? Traz uma lista de produtos. Mas dentro desse produto eu quero produzir a cadeira cinza, né? Eu venho aqui, cadeira cinza com rodízio. Vou pesquisar.
faz o filtro aqui, beleza? Então, são 11 unidades, ok? Confirmado, ele vem para essa tela. E aqui, se eu clicar, ele vai mostrar o detalhe dos pedidos. Então, aqui, eu tenho, como eu ampliei a data, né? Ele trouxe esse pedido de 2018 aqui, tá vendo? O que eu fiz hoje foi isso aqui, ó, 13/4, 9 unidades. Só que eu tinha 2 unidades num pedido de 2018. Então, por isso, as 11 unidades. Isso aqui, confirmo, e ele vem para a minha lista de reserva de insumos. Mesma situação da ordem de produção manual, okay? Então, aqui ele vai te dar toda a receita, né? Tudo que você vai precisar ali para fabricar a sua cadeira. Eu vou finalizar. Ok. Girou o espelho da ordem de produção. 1, 2, final 4, 7 e 8. Esse vai ser o com apontamento. Pesquisar aqui. Pesquisar direto aqui. 1, 2, 3, 4, 7, 8. E nosso espelho. Tá. Beleza. Então aqui, vamos lá para as entradas agora, né? Vamos atender essas ordens de produção. Primeiro, vamos atender aquela manual. Então, o caminho para atender aquela ordem de produção manual: materiais, entrada, cadastro, entrada de produto acabado. Aqui, você vai informar o turno, vou colocar aqui turno padrão, confirma, não precisa pôr solicitante, comentário, não são campos obrigatórios. Tá? E aqui você vem para a ordem de produção. Clica nos 3 pontinhos, ele vai mostrar todas as ordens de produções que estão finalizadas, aptas a dar entrada aqui nos produtos acabados. Então eu vou entrar aqui com a 1, 2, 3, 4, 7, 7, 50 unidades, não teve nenhuma quebra, adicionar. Ah, quebrou, né? Quebrou uma cadeira, né? Então houve quebra de uma cadeira. Então aqui, ó, 49, aqui ainda ficou um saldo de uma, né? Só que eu não vou entregar essa uma porque quebrou. Isso aqui é quebra. Essa quantidade de zeros aqui também nós configuramos de acordo com a necessidade. Então, como aqui uma base teste, colocaram vários zeros aqui para simular alguma situação onde precisava de uma fração muito grande. Então, aqui eu vou entrar 49 no estoque e uma vai ser quebra. E por que eu lanço isso aqui? Porque ele vai consumir os insumos disso aqui. Então, os insumos dessa cadeira eu perdi, ok? Então, por isso que eu lanço aqui como quebra. Adiciono, então, estão aqui, ó. O que eu posso fazer é o seguinte também. Como eu sei que essa última cadeira quebrou, eu perdi, eu sei que eu não usei uma caixa de papelão, né? Então, aqui, a caixa individual. Então, eu vou ter um relatório, um apontamento em mãos, então até vai estar acusando que essa caixa não foi utilizada. E como que eu faço para não baixar as 50 caixas? Eu venho aqui, ó, mudei para menos e colocar aqui 1. Então ele vai baixar 49. E as demais? As demais baixou, ou se não, não, a rodízio não baixou porque quebrou. Ou de repente, não, ela já estava pronta, estava no carrinho lá, ou estava sendo transportada da fábrica para o galpão e caiu uma caixa do caminhão e danificou tudo. Então, beleza, então consumiu a caixa. Aí você vai tirar isso aqui, você vai deixar 0 e vai deixar ele baixar as 50 unidades. Eu marquei aqui para vocês verem que tem a possibilidade de dizer que não precisou. Ou, ao contrário, dizer que precisou. Por exemplo, o pistão. Eu estou com a ficha aqui, está dizendo que quando ele estava fabricando, deu defeito em um pistão. Então, ele perdeu. E teve que colocar mais um. Então, já está aqui, ó, simbolinho de mais. Vou colocar aqui, ok? Então, a entrada desse conjunto de 50 cadeiras, que são 49, que é o que a gente perdeu, ela vai ter um custo alterado, né? Porque entrou um pistão a mais. Embora usamos uma caixa a menos, a produção total consumiu um pistão a mais. Então, aí é onde vai dando aquela diferença no custo da cadeira, né? Então, esse custo médio ele vai oscilando. Então, se eu precisar adicionar itens da mesma forma que eu posso fazer lá na minha ordem de produção, onde eu adiciono, por exemplo, um brinde, ou eu substituo algum item, eu posso fazer aqui também, ok? Na entrada do produto acabado. Então, confirmo.
está feita a entrada, confirmei aqui. Vamos pesquisar. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório da entrada, como ficou a entrada dessa cadeira. Então é esse último aqui. Aqui é o relatório de movimentação. Então, ele mostra aqui a ordem de produção 12347, onde gerou uma requisição 29767 de 49, com 49 de entrada e uma de quebra. O segundo relatório é o relatório de requisições. Então aqui ele vai mostrar as movimentações, tudo que eu utilizei para fazer essa cadeira. Então aqui está dizendo que o valor total foi de, deixa eu dar um conto aqui, de R$ 5.184,69. Então isso custou para eu fabricar, por exemplo, as 50 cadeiras. Por quê? Porque usei 51 pistões, usei 49 caixas, usei 50 assentos, o encosto, a estrutura, e assim por diante. Então, ele vai somando ali o custo, né, das unidades para te dar um custo total. E depois lá no Cardix ele vai dividir isso por cadeira, ok? Então, esse aqui foi a nossa custo dos insumos na nossa ordem de produção manual. Agora, vamos fazer a entrada da ordem de produção via apontamento. Eu faço isso, deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Eu faço isso em produção, cadastro, apontamento de produção. Aqui eu vou procurar uma ordem de produção cuja esteja com uma regra de apontamento. Então, aqui vão aparecer todas as minhas OPs. Então, a nossa aqui é a 123478. E aqui eu informo qual é a etapa origem, a etapa destino, desculpa, inicial. Porque eu estou começando essa ordem de produção. Essa etapa destino aqui foi nomeada como inicial, mas eu poderia colocar aqui corte de mercadoria, ou agrupamento, ou requisição, e assim por diante. Então, isso aqui é aberto, né, um cadastro aberto. Então, lá foi configurado como inicial. Feito isso aqui, eu confirmo, ele habilita essa parte de baixo para eu fazer o apontamento. Então, são 11 itens, né, 11 cadeiras aqui, que está na fase inicial. Poderia ser corte, né, poderia ser costura, né, assim por diante. Aqui acho que até tem uma fase de costura. Então, fase inicial, hora início. Então, que horas começou essa operação? Começou às 7h35 e terminou às 8 horas. Turno 1, máquina. Se eu tiver máquina cadastrada, posso colocar. Aqui eu acho que já tem a dobradeira. Vou deixar isso aqui para tubulação. Operador, Sandro. Quantidade produzida, adicionar. Beleza. E se o Sandro tivesse feito só dos 11 itens, tivesse feito 6 itens? Então o Sandro iria adicionar os 6 itens, ou o Sandro mesmo mais tarde, ou o Paulo César na sequência poderia dizer que fez 5 itens, ok? Então esse apontamento é para você determinar, para você ver depois no final quem foi um operador que fez a etapa inicial, de repente o segundo operador Paulo César fez a etapa de dobra e assim por diante. Então, é para vocês terem um controle, né, de apontamento da sua ordem de produção aí. Então, feita essa parte aqui, eu vou finalizar. Nesse caso aqui, eu tenho que confirmar os itens de consumo, né? Então, eu estava aqui, ele abriu aqui essa itens de consumo. Por quê? Nesta regra, eu disse que eu tenho que confirmar os itens de consumo no início do apontamento. Então, como eu disse, nós temos mais de 20 regras, né? E essa regra, eu disse que eu tenho que confirmar os inicios, o insumo. Então, imagina que a etapa inicial aqui é a pessoa do almoxarifado liberando. Então, ele pegou a listinha ali e vai falar, você vai precisar disso, disso, disso e aquilo. Então, estou aqui, estou separando para você. Então, essa é a etapa inicial neste caso aqui, ok? Então aqui eu vou itens. Então o que acontece aqui,
Nesse caso, como a gente fez eu adicionei a caixa de papelão nessa ordem de produção, nessa engenharia, aí ele está dizendo que o cadastro do produto caixa de papelão, ó, caixa 01, ele está sem o centro de custo. Então isso aqui, ó, vamos ali colocar, é o caixa 01, caixa de papelão. Pesquisar. Pesquisar aqui. E aqui, contábil fiscal, ó, ele está sem elemento e centro de custo. Então vamos colocar aqui, ó, embalagem, aqui, olha o estoque, confirma. Aí agora aqui no apontamento, finalizo. Okay. Então, vocês viram que quando ocorrem esses falta de parametrização em algum produto, o sistema ele é intuitivo, então ele dá a mensagem, basta saber interpretar ali. No caso, era bem simples, faltava centro de custo na caixa 01. Como essa engenharia eu editei antes de fazer esse vídeo, eu estava faltando uma caixa. Eu falei, vou colocar essa caixa. Por acaso era uma caixa que já tinha cadastrada lá, não é a mesma caixa que tinha na outra engenharia, que é a caixa da cadeira simples. Então, coloquei, não me atentei em verificar o cadastro dessa caixa, mas vocês viram que o sistema deu a mensagem, eu com a tela aberta aqui, fui lá, coloquei, né, esse centro de custo que estava faltando lá, voltei aqui e finalizei. Né? Então é muito simples, você não tem que fechar, sair do sistema, voltar. Então é bem simples, ok? Então fiz o primeiro apontamento aqui. Vamos partir agora para o segundo apontamento. Então eu venho, a minha OP. Isso tem várias aqui, eu posso digitar aqui, pesquisar? Sim. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Pesquisar, tá aqui, beleza. Etapa origem inicial, próxima etapa, corte. Então, não é o corte, esse aqui vamos supor que pulou e você já está indo lá para dobra. Não sei se tem dobra aqui, vamos ver aqui. Então, vamos para cola. Então, ok. Aí aqui confirma, hora início 0,85, 0,850. Operador Sandro fez 6, adiciona. E aí, depois aqui 0,859 às 9h10. Operador Paulo, que fez as outras 5. E se o Paulo quebrasse? Mesma coisa, mesma situação da ordem de produção lá da entrada, né, da entrada de produto acabado. Ele aponta e disse que houve a quebra de uma. Então ele conta também com esse campo. Feito aqui, já lançamos as 11 unidades, né? E vamos para o próximo. Então aqui eu consigo finalizar e aí próximo apontamento e assim por diante. Aqui, ó, tempo de espera, eu posso pular aqui, né, para a gente não estender muito aqui o vídeo. Já vou direto aqui para o final. Essa vai ser a última etapa ali do produto. Nesse caso aqui, como é a final, eu tenho que colocar o lote. Essa cadeira, ela no controle de estoque, lá no cadastro de produto dela, está dizendo que ela controla lote também. Então eu posso colocar aqui o lote de fabricação. SA 30420, vai, um exemplo. Tem a data aqui, inicial do operador, né, e a data. Data de fabricação não é campo obrigatório, posso colocar aqui. Validade terminado, vamos dizer que são até o dia 14/5, confirmo isso aqui, hora de início, então data, né? Então isso aqui terminou hoje às 13h55, não, iniciou, né? E terminou às 14h56. Turno 2, turno. Máquina, você terminou lá na dobradeira, tá um exemplo. Operador Santo, às 11, adiciona. Feito isso aqui, finaliza. Para finalizar, tem que vir aqui na entrada de produção e informar o turno. Então aqui no caso foi o turno diurno. Aí aqui ele já dá aqui, ó, produto acabado, itens estocáveis, estoque, né, que é a cadeira, o solicitante, produção ou fábrica. Comentário: entrada de produção gerada a partir da ordem de produção 1, 2, 3, 4, 7, 8, apontamento
1, 2, 3, 5, 9, né, que foi esse último apontamento, o nosso lote, a data e a quantidade de produto. Item produzido e quebra, não teve nenhuma quebra. Aqui eu finalizo. Feito isso, apontamento finalizado, e acabou aqui a entrada. Então ele fica pronto para fazer a próxima entrada de produto acabado, né, via ordem de produção com apontamento, ok? Então, esse item já consta lá, tem as requisições, né? Só que diferente da tela de entrada de produto acabado, ele não fica ali todo agrupado, né? Então, porque aqui eu fiz a requisição no início. Ah, mas tem como eu fazer essa entrada de produto acabado via apontamento, só que a última etapa eu não entrar com produto acabado? Eu deixar para entrar lá pela tela de entrada de produto acabado? Tem também. Então, são várias regras que nós podemos configurar para vocês, ok? Então, dá para fazer tudo isso que eu fiz, finaliza aqui, só que não entra com produto. Aí vai lá na tela de entrada de produto acabado, chama essa ordem de produção e faz a entrada por lá. Então, tranquilamente dá para fazer.